substancialmente em todo o mundo entre 1990 a 2020. O alto índice de massa corporal é apontado também como principal fator de risco para o desenvolvimento precoce da doença. E por isso, hoje vamos conversar com o nosso endocrinologista, Dr. Felipe Menezes. Ele vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Você pode também estar participando através do nosso WhatsApp, é só você mandar sua pergunta no 981733660, tá, gente? 981733660. Tá aqui o nosso número, tá? Nosso WhatsApp. Fique à vontade, podem mandar a pergunta que vocês quiserem. Se quiserem mandar áudio, melhor ainda, porque a gente escuta, né, o que é que você quer perguntar, tá bom? Obrigada. Oi, doutor, tudo bom? Bom dia, muito obrigado pelo convite, viu, Marília, por estar participando do seu programa novamente. Que coisa boa, E para falar sobre um tema que é tão importante hoje em dia, que é o diabetes, que está aumentando o índice de diabetes tipo 2 nos adolescentes e nas crianças. Antigamente, a gente dizia assim, diabetes tipo 1 é criança, que é o diabetes autoimune. Hoje, com o aumento do fast food, essa pandemia que teve, que as pessoas ficaram mais dentro de casa, e pedindo comida, comendo carboidrato simples, sanduíche, salgadinho, essa comida que é mais acessível à população, porém uma comida mais prejudicial, que faz aumentar, ter um maior ganho de peso, como biscoito recheado, que é açúcar puro, entendeu? E esse ganho de peso veio acarretar um aumento tanto da pressão, do diabetes, do colesterol, e isso tudo, esse conjunto de ganho de peso, hipertensão, diabetes e aumento do colesterol, forma uma síndrome que a gente chama de síndrome metabólica. E essa síndrome, qual o problema dela? A partir dos 40 anos, o que mais mata no adulto é infarto e AVC. E aumenta cerca de 3 a 5 vezes quem tem essa síndrome em quem não tem. E quando você sabe, AVC, quando não mata, a pessoa fica dependente de outros. E aí, às vezes, fica inválido, dependendo do governo e aumentando os custos da saúde pública. É verdade. Vamos lá, vamos falar um pouquinho o que seria a diabetes. Qual tipo de diabetes que existe hoje? Tem um, tem dois, tem vários, né? Exato. Explica aí um pouquinho no geral. O que seria a diabetes? Você disse tudo. Eu vou tentar resumir, porque diabetes é um mundo... O diabetes, até o nosso livro de endocrinologia define como um conjunto de doenças que aumenta o nível de açúcar no sangue. E então a gente divide, dependendo do mecanismo de ação do diabetes, que com os estudos, o diabetes tipo 1, que pode se dividir em tipo 1A e 1B. Resumindo, tipo 1A é um diabetes que é autoimune, de etiologia autoimune, e tipo 1B é um diabetes tipo 1 que não é autoimune. Diabetes tipo 1 é mais característico na criança, que a gente suspeita que pode ser algum vírus que ela entrou em contato e que começou a produzir anticorpos contra o seu pâncreas. E no pâncreas a gente tem as ilhotas que produzem insulina, tá certo? As beta-pancreáticas. E quando ocorre, o nosso organismo começa a produzir esses anticorpos, eles vão destruindo essas ilhotas e aí a gente perde a produção de insulina. E o que é que acontece? Quando não tem insulina, a gente não consegue colocar a glicose para dentro da célula. E a gente precisa da glicose para dentro da célula para formar a adenosina trifosfato, que é a nossa molécula de energia, é o famoso ATP. Para a gente fazer qualquer atividade, a gente precisa de energia e tem que formar essa molécula de ATP. E para isso tem que ter insulina para colocar a glicose para dentro da célula. Então, o diabetes tipo 1 é esse autoimune e o diabetes tipo 2 é esse que é mais conhecido, que está associado ao ganho de peso. Antigamente, o tipo 1 era que tinha maior prevalência na infância e na adolescência. Hoje a gente viu que o diabetes tipo 2 está ganhando espaço e está superior até do que o diabetes tipo 1, por causa desse ganho de peso. Tem, claro, a questão genética, você pode ter um pai, um avô, mas existem pessoas que não têm uma genética de diabetes na família, mas começou a ganhar peso, tá entendendo? E começou a adquirir esse diabetes. E aí a gente tem que combater, tratar. O principal é na dieta e na perca de peso. A atividade física também é importante, porque quando a gente faz atividade física, eu sempre estimulo os meus pacientes diabéticos, ocorre uma captação de glicose do sangue para o músculo. E é tanto que eles falam, doutor Felipe, eu já percebi que quando faço atividade intensa, eu começo a suar frio, eu começo a me sentir mal. Porque o músculo capta glicose, causa uma hipoglicemia, e aí eu sempre sugiro aos meus pacientes que andem com uma barrinha de cereal, tá certo? Se acontecer isso, e façam atividade física.
Então, hoje em dia, como eu falei, devido a toda essa questão do isolamento social, essa questão dessa má alimentação da população, o sedentarismo, os pacientes cada vez mais estão aumentando o índice de diabetes no mundo. Agora, eu fico naquela dúvida, porque tem gente que diz assim, eu acho que a minha glicose, sei lá, baixou. Aí já outros falam, eu acho que estou com uma pressão baixa. Como que a gente sabe se a pessoa está com a pressão baixa ou se a pessoa está com a glicose baixa? Como é que a gente vai saber? Porque os sintomas são bem parecidos, né, doutora? Exatamente. Aí a gente come o quê? Porque a minha dúvida também é, come açúcar, come sal, bota sal na boca, açúcar. O que a gente pode fazer? Porque sempre a gente não sabe se está com a glicose baixa, se está com a pressão baixa. E aí, na dúvida, faz o quê? Bom, a gente, geralmente, eu sempre recomendo, por exemplo, quem é diabético, o tipo 2, nem tanto, só se sentir um mal-estar. Ter o aparelhinho para verificar a glicemia capilar, que é muito frequente os meus pacientes de diabetes tipo 2 ficarem verificando direto. Eles chegam, doutor Felipe, eu fico furando todo dia meu dedo. Isso é muito chato, atrapalha a qualidade de vida do paciente e não precisa, porque o diabético tipo 2 não precisa esse controle tão intensivo. A gente faz mais com o diabetes tipo 1, que usa insulina e tem maior risco de ter uma hipoglicemia. Então, assim, o paciente que é diabético, geralmente eu recomendo que tenha um aparelhinho para verificar a glicemia capilar. Quem não é diabético, tem aqueles aparelhinhos que você compra em farmácia e quem é hipertenso ou tem alguma doença, pode ter aqueles aparelhinhos para verificar a pressão. Se a pressão realmente estiver baixa e ele estiver sentindo algum sintoma, que é tontura, sensação de suando frio, aí quem está com hipotensão, eu recomendo que pode botar um copinho de água com um pouquinho de sal para ver se melhora. Caso não melhore, aí tem que procurar o hospital. Quem é diabético não precisa comer uma torta de chocolate. Como eu vi história de alunos que teve um médico que chegou e disse que o paciente estava com a glicose baixa, deu uma torta de chocolate para o paciente. Maria. Quando dá uma torta de chocolate, a glicemia vai pipocar do paciente. Tem que ser só um pouquinho, né? Só para voltar. Exato. Né? Você pode comer uma fruta e já consegue. A fruta tem a frutose, que é o açúcar que a gente até falou em off aqui. As frutas têm a frutose, que é um açúcar, e que já sobe a glicemia. Você dando uma fruta para o paciente, já faz aumentar a glicose dele e ele não vai sentir mais nenhum sintoma de hipoglicemia. A gente estava conversando aqui que a gente estava vendo a Gabi lá no mercado, mostrando as frutas, e aí o doutor falou assim, sabia que o copo de suco de laranja, olha, é muito calórico. Explica um pouquinho sobre o suco de laranja. A gente tem essa mania de querer, né? Vai para um restaurante, dá uma jarra de suco de laranja. Minha gente, uma jarra é muita coisa, né, doutor Felipe? Exato. Todo programa eu já falei isso, até eu falei mais em outro programa aqui, daqui mesmo da casa. Eu vou até citar o Saúde de Você, com a doutora Tati. Eu falei sobre a questão do suco de laranja. Porque, assim, você vai em qualquer restaurante, assim, da cidade, a primeira coisa que o garçom oferece, tô oferecendo um suco de laranja. E eu vejo as pessoas super querendo ser saudáveis com suco de laranja. Qual o problema do suco de laranja que eu vou explicar? Para você fazer um copo de suco de laranja, é a média de 4 a 5 laranjas. Então, assim, um copo de suco de laranja tem média 375 quilocalorias. Só para vocês entenderem, uma refeição tem 500. Ou seja, geralmente uma pessoa não toma só um copo de suco de laranja quando está no restaurante ou até em casa. Geralmente são 2 copos e tem gente que toma até uma jarra toda. Então, quando você toma 2 copos de suco de laranja, você está comendo a sua refeição e tá literalmente tendo outra refeição com um suco de laranja. Então a gente tem que ter cuidado com as frutas. Por favor, viu? Pode tomar um copo de suco de laranja, pode tomar um copo de suco de laranja mesmo, não precisa nem comer mais. Essa questão da massa corporal, né? Quem está assim acima do peso. Tem gente que também, né, tem diabetes, só lembrando, gente, que não é só quem tem, né, quem é gordinho, quem tem diabetes, não, gente magra também tem. Né, doutor? Verdade. O paciente que na infância é magro, geralmente, e tem o diabetes, é o paciente diabético tipo 1. Mas o paciente pode ter tipo 2 e ser magro também. A gente sabe dosando os anticorpos do paciente. A gente faz a dosagem de anticorpos, faz dosagem de peptídeo C, para ver se o paciente está produzindo a insulina endógena dele ou não. Aí é mais específico da minha área. Mas ambos, tanto o paciente magro como obeso. Mas o que a gente vê nos estudos, que isso é comprovado? A obesidade está associada ao aumento do diabetes tipo 2. Por isso que é importante o índice de massa corpórea.
aí a gente vai explicar agora para a população. O que é esse índice de massa corpórea que vocês falam? É uma relação simples que a gente calcula o peso do paciente, mede a altura dele, multiplica 2 vezes a altura, é o peso sobre a altura ao quadrado e divide. Essa relação, quando ela dá acima de 25, a gente diz que o paciente, até 29,9, diz que o paciente tem sobrepeso. Quando o paciente tem um índice de massa corpórea a partir de 30 a 34,9, a gente já diz que ele tem obesidade grau 1. Quando o paciente tem 35 a 39,9, obesidade grau 2, e acima de 40 é um paciente que tem obesidade mórbida grau 3. É isso aí. Vamos lá, tem áudio, solta o áudio primeiro. Bom dia, Marília. Eu gostaria de saber do doutor sobre esses remédios que apareceram agora na internet, que é do caroço de abacate. Se é verdadeiro ou falso. Bom dia, muito boa pergunta para esclarecer a população. Eu estava até conversando em off que hoje em dia existem muitas coisas que são feitas por achismos até dos médicos, que não tem comprovação científica. Inclusive que estão sendo feitas aí como tratamentos estéticos para os pacientes. Então, assim, infelizmente a gente está vivendo nesse tempo que nem todos que vestem branco são bons. O problema é por que esses médicos ainda estão atuando? Porque para você poder ocasionar, ter uma punição nesses médicos, tem que ter uma punição, tem que ter uma denúncia no CRM. Então é fundamental, se você pega um tratamento muito esquisito, seu médico passando, ele não lhe explica por que você está usando isso, você pesquisar, conversar com outro médico, ter uma segunda opinião, tá certo? E se ele está prescrevendo uma coisa a você que não existe comprovação científica, ele está comprometendo sua saúde, né, pondo em risco e rasgando literalmente o diploma dele. Então é fundamental ter denúncias no CRM, que hoje tem vários fazendo isso. Então, assim, respondendo a pergunta, simplesmente essas medicações à base de abacate, não existe comprovação científica. Tudo que eu falo não é baseado em achismo, não sou eu que estou falando. É simplesmente baseado em estudo. A gente chama medicina baseada em evidência. Então, para ser liberado um remédio, ele tem que se passar pela FDA, que é o órgão americano, tem que passar pela Anvisa, entendeu? Então, todos os medicamentos a gente só pode utilizar autorizado por esses órgãos. Eu passei uma medicação que não é autorizada por esses órgãos, em alguns casos a gente utiliza como forma off-label, que o remédio ele tem uma eficácia também que na perca de peso, em outras situações também, porém tem que ter comprovação, alguma comprovação científica, algum estudo comprovando. O fato de eu falar e não ter estudo científico é tudo achismo. Tudo que eu disser para você e não tiver um estudo com 1000 pessoas, com N grande, com várias pessoas e vários estudos mostrando a mesma coisa, tornam-se apenas achismo. Eu acho. E eu acho, é só pesquisar no Google. É verdade. Deu uma crise, deu uma vontade de espirrar, gente. Desculpa aí, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, né? A gente que tem criança. Olha, eu tenho criança, eu tenho dois meninos. Um come bem, bastante, e o outro não come, né? O que a gente faz com o menino que não come, doutor? O que a gente faz para o menino comer? Quando eu falo não come, né? Comer besteira, ele ama comer besteira. Besteira, dê a ele que ele come fácil. Sorvete, pipos, nananã, salgadinho assim, né? Desse estilo assim, salgadinho. Não come pizza, não come hambúrguer, não come, deixa eu ver, coxinha, pastel, essas coisas, ele não come nada disso. Mas se der brigadeiro, se der bolo, sorvete, essas coisas, adora. Agora, na hora de comer comida de panela, é uma luta. O que a gente faz com o menino que não come comida? É luta, gente, é só guerra. Lá em casa é uma guerra, viu, para o menino comer. Come a força, né? Mas, assim, é bem difícil para comer. É comendo assim, tá? Botando na boca, eu digo, pronto, vai vomitar. Não gosta de comer, é uma coisa incrível. Eu não sei o que faz, não. O que a gente faz com o menino assim? Eu falo por mim e por ter certeza que tem um monte de gente que se identifica aí em casa, que deve fazer a mesma coisa. Ótima pergunta essa. Esse daí é porque é simples. A gente gosta, literalmente, o organismo, o cérebro, gosta de glicose. E a glicose é mais fácil com um carboidrato simples. O carboidrato simples está presente nesses alimentos que não são tão ricos em nutrientes.
Então, quando você pega o carboidrato, o seu cérebro adora. Então, ele vai preferir, ele tem prazer. Você produz, quando você come a alimentação rica em carboidrato, você tem um prazer também. E é liberado um hormônio chamado, que é o hormônio da fome, que é a grelina. É liberada a grelina e você tem mais fome. E cada vez que você... É impressionante aí o carboidrato, você vai numa festa de criança. Quanto mais você come um docinho, você mais come coisa doce, que em açúcar, aquele pastelzinho com açúcar, não passa fome. Mas você quer, porque seu cérebro quer mais. O organismo, ele pensa assim, ele tá me dando muito açúcar, eu vou guardar esse açúcar para depois eu usar como energia. Sendo que como é que ele armazena esse açúcar? Em gordura. O carboidrato se transforma em gordura. Verdade, é complicado, minha gente, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui o que é que tem de pergunta. Bora lá, eu gostaria de saber, a diabetes gestacional tem cura? Gestacional é bem perigoso também, né? Ótima pergunta. Eu tenho várias pacientes que são gestantes e têm diabetes gestacional. E eu agradeço muito porque eu tenho uma parceria, graças a Deus, com várias obstetras que me encaminham essas pacientes. E eu adoro acompanhar paciente gestante, paciente adulto. Futuramente também vou fazer a parte de endocrinologia pediátrica, tá certo? Que aqui ainda é muito carente nessa parte de endocrinologista pediátrico. E em relação às gestantes, durante a gestação, tem várias mudanças hormonais, as mulheres, e principalmente no ganho de peso. Mulher tem muito assim, eu posso que eu tô gestante, eu sempre falo para as minhas pacientes gestantes, pessoal, se vocês comerem muito, qual é o risco de você ter uma doença hipertensiva específica da gestação, que a gente chama de DEG, e pode evoluir para uma eclâmpsia, a pré-eclâmpsia que evolui para a eclâmpsia. A paciente ela pode ter diabetes gestacional. E qual o problema do diabetes gestacional e da eclâmpsia? Tem risco da mãe falecer. O diabetes gestacional tem risco do bebê crescer grande e virar um futuro diabético. Tem risco de ter parto prematuro. Então, o que é que a gente orienta? Evitar a questão do ganho de peso excessivo durante a gestação. A nutricionista é fundamental. Todo endocrinologista tem que ter na sua equipe nutricionista para a gente estar atuando em conjunto, tanto na questão da dieta e a questão do ganho de peso do paciente. Quando a dieta falha, aí infelizmente a gente tem que usar a insulina, que é o que é liberado para usar durante a gestação. Você falou de insulina agora, antes de eu chamar outra pergunta, deixa eu te perguntar, muita gente hoje em dia está tomando a Ozempic para emagrecer, né? Pessoas que não têm diabetes nenhuma, né? Mas aí estão tomando, porque é uma febre, gente. A internet dizendo, olha, tem que tomar, toma, vai ser legal, você vai emagrecer rápido. Enfim, não tem problema, não tem isso, não tem aquilo. O que você me diz sobre isso? Vamos lá. Realmente, o Ozempic hoje está sendo a marca, né? A semaglutida está sendo uma substância que está tendo ótimos resultados na perca de peso. A questão até é mais o sentido do preço, para a gente passar para a população, que ainda tem um preço elevado. Bem elevado. E, assim, a gente só tem mais acesso à população de classe média ao Ozempic e classe alta. Então, assim, a gente está tendo ótimos resultados em relação à perca de peso, tanto a semaglutida como a liraglutida, que é um primo do Ozempic, que é o Saxenda, que a gente utiliza, tá certo? Nos pacientes. Tem que a diferença é que a gente usa diariamente e o Ozempic é semanalmente, tá certo? E eu vi até médicos aí, receitas, prescrevendo todo dia o Ozempic, né? Por isso que é complicado, vocês têm que procurar um médico sério, né, para os pacientes. Então, assim, é fundamental que vocês façam esse acompanhamento com um endocrinologista, tá certo? Com um nutricionista, profissionais que realmente tratam da questão da obesidade, do colesterol alto, da hipertensão. Da hipertensão mais o cardiologista, mas eu acompanho os dois também. Eu acho assim, um médico, ele não pode ser isolado. Você não pode dizer assim, meu paciente é só diabético, eu vou tratar o diabetes, vou tratar o colesterol e ele tá com pressão de 200 e tanto. Eu simplesmente passo um antihipertensivo e graças a Deus eu tive uma formação boa nessa parte de cardiologia também, do hospital que eu fiz residência de clínica médica, porque todo endócrino tem que ter residência de clínica para ser endocrinologista. E aí eu passo um antihipertensivo, mas o que é que eu oriento ao paciente? Você tem que estar acompanhando com o seu cardiologista da hipertensão e eu vou acompanhar tanto a parte de colesterol como do diabetes e as outras partes. Maravilha. Isso aí, gente. Mas
Vamos lá, tem áudio, né? Solta o áudio aí. Bom dia, doutor. Sou daqui do Bar da Indústria, não quero dizer meu nome porque o posto é aqui por perto, mas eu fui à médica, a minha glicose tinha 110 e ela passou, eu já tomei esse remédio. Glibenclamida e metformina. Isso é correto? Tudo de uma vez? Eu não sei o seu caso, porque assim, a gente tem que avaliar cada caso por caso. Mas assim, qual é a nossa meta? A gente vê a hemoglobina glicada do paciente. A gente faz essa dosagem sanguínea e a gente tem uma meta que é para ver a hemoglobina glicada, é a média das glicoses nos últimos 3 meses do paciente. E essa meta tem que ser abaixo de 7. Então, dependendo dos níveis de hemoglobina glicada, realmente, se estava muito alta a sua hemoglobina glicada, sua médica fez certo. Ela passou 2 medicações que o SUS dá, por isso que a gente passa muita metformina e a glibenclamida para o paciente do SUS, porque são medicações que o governo distribui de graça, tá certo? Não é errado. Porém, assim, às vezes eu não gosto muito da glibenclamida porque ela pode ocasionar hipoglicemia mais frequente. E hipoglicemia, às vezes, é perigoso. Mas, assim, o custo-benefício é superior em você baixar a glicemia do paciente e que o governo também dá de graça, é uma droga que a gente tem à disposição. Então, a gente tem que passar, literalmente, a gente tem que estar sabendo onde a gente está trabalhando. Se é isso que nós dispomos para a população, a gente tem que dar o nosso melhor e entender que a gente nunca vai ter perfeição. Tem gente que gosta de criticar, sempre dizendo, porque onde eu trabalho não é perfeito. Tenho que contar o segredo a vocês. Todo canto, não tem nenhum canto que seja perfeito. Sempre você vai ter problemas com os colegas, sempre você vai ter essas divergências de opiniões. Então, assim, você tem que se adaptar. Esse é o segredo da vida, eu acho. E saber que você tem que se adaptar aonde você trabalha e fazer o melhor para a população. Só em você não causar um malefício a seu paciente, você está pensando nele, você já está no caminho certo e honrando seu diploma. Maravilha. Viu? Tem mais uma pergunta. Vamos soltar. Bom dia, Marília. Eu gostaria de saber qual é o primeiro sinal quando a pessoa está com diabetes. O que é que a pessoa sente? Entendeu? Diga aí pra mim. Qual é o primeiro sinal? Quando a gente está com diabetes, o que é que a gente sente primeiro? Vamos lá. O diabetes tipo 1, 99% dos pacientes apresentam sintomas que são semelhantes aos sintomas do diabetes tipo 2. Mas no tipo 2, como eu falei, só 50% vão apresentar sintomas. Então, tem metade dos pacientes que são diabéticos e não apresentam nada. E só vão descobrir que são diabéticos numa consulta de rotina. Por isso que é fundamental você ir no seu endocrinologista para fazer exames de rotina, porque se der alterado, a gente vai fazer uma investigação. Os sintomas principais muita fome. O paciente começa do nada a perceber que está uma fome insaciável, come, não para e já está pensando em comer de novo. Muita sede, tá certo? O paciente bebe mais de 3 litros de água, bebe muita água e, consequentemente, também vai várias vezes ao banheiro. Eu achei até interessante que tem uma característica que é verdade também, que não é que a gente use como diagnóstico, mas chama a atenção que os pacientes falam, porque quando o diabetes está muito alto, tem a excreção de glicose na urina. Aí muitos falam, e é verdade, doutor, urinei, tem presença de formiga no vaso. É porque realmente ele está excretando glicose pela urina, e aí as formigas vão aparecer no vaso. Realmente tem esse achado. Mas também tem que saber que tem pacientes que têm medicações por diabetes, que o mecanismo dela é isso, é excretar a glicose pela urina. E por isso que a primeira vez, quando eu vejo logo glicose na urina, num paciente diabético também, eu vejo logo quais são as medicações que ele está usando. Pode ser uma medicação que tem esse mecanismo de excretar a glicose pela urina. Maravilha, viu? Eu não sabia não, gente. Muito bom. Obrigada, doutor Felipe, por sua participação aqui. Obrigada por você ter vindo mais uma vez esclarecer sobre esse assunto. É importante demais que a população fique, atentos, Porque a diabetes não é brincadeira não, gente. É uma doença que mata, tá? Então, obrigada mais uma vez, doutor Felipe. Marília, eu é que agradeço o convite e estou à disposição. Quando você precisar, é só chamar. Obrigada. Olha, vou a um pequeno intervalo e volto já. Sai daí, né?